Shalom! 4 anos depois de postar este estudo em forma de texto em nosso canal, estamos começando os estudos do livro de Êxodo agora em vídeo. O livro de Êxodo tem seu nome no hebraico como Shemot, que significa nomes. Êxodo é o segundo livro da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Instrução de Deus para a Humanidade. O livro descreve a escravidão dos israelitas no Egito e sua redenção milagrosa por meio de 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho, com a ação direta do Eterno e de seus instrumentos Moisés e Arão. Sob a liderança de Moisés, os israelitas começaram suas viagens no deserto, onde experimentaram uma forte revelação de Deus e recebem as 10 palavras, no hebraico, Aseret Hadibrot, mais conhecidas como 10 mandamentos, que são resumo de toda a Torá, no Monte Sinai, e constroem o Mishkan, tabernáculo. Intercalados ao longo do livro estão centenas de mandamentos. O texto de Êxodo 1 começa falando sobre como os israelitas foram para o Egito. Nesse conto, a Torá recorda dos eventos registrados no livro de Gênesis, conectando as duas histórias. Ele informa que os filhos de Israel entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zevulum e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asher. O número 70 inclui José, que já estava no Egito. Inclusive, esse número não conta com as esposas, de Jacó ou de seus filhos, apenas os filhos e seus descendentes homens e uma descendente mulher, Diná, que vieram ao Egito. Jacó fazia parte dessa contagem. Verso 8. A Torá também diz que José, o governador do Egito, morreu, bem como toda sua geração. Mas os filhos de Israel prosperaram e se multiplicaram muito no Egito, de modo que os descendentes de Jacó se tornaram um grupo forte e numeroso. Nesse tempo, provavelmente os israelitas habitavam na terra de Goshen, no noroeste do Egito. Todavia, os egípcios começaram a enxergar os israelitas como uma ameaça. A Torá diz que se levantou no Egito um faraó que não havia conhecido José. As tentativas de identificar a identidade desse faraó são problemáticas e complicadas. As provas cronológicas, históricas e arqueológicas sugerem que esse faraó pode ter sido Tutmosis III, que governou entre 1479 e 1425 antes da Era Comum. Mas por que será que Moisés não colocou o nome de uma personalidade tão importante nos relatos da Torá? Vamos explicar passo a passo. Faraós não eram conhecidos por sua humildade ou pequenos atos, mas sim pelas batalhas e vitórias alcançadas com inteligência e força. Nas paredes de templos e palácios do Antigo Egito podem ser vistas cenas de tais vitórias. E com elas podem ser lidas inscrições em que o monarca, Faraó, orgulhosamente afirmava sua superioridade diante do exército adversário. Por causa desta ideologia triunfalista, os egípcios nunca admitiam derrota. Não apenas eles, mas os reis dos povos da região do Crescente Fértil, que também é chamada de Antigo Oriente Médio, dificilmente reconheciam um fracasso numa campanha militar ou a contenção de uma revolta em seu império. Por exemplo, em determinado momento do seu reinado, o faraó Ramsés II arregimentou suas tropas para lutar contra o império rival, os hititas, que dominavam parte do que conhecemos hoje como Turquia e Síria, e na ocasião eram liderados pelo rei Muwatalli. A Batalha de Kadesh, como ficou posteriormente conhecida, se tornou célebre. Temos tanto a versão egípcia de como ela foi, bem como a hitita. Ambas as versões clamam vitória nesse confronto. Não sabemos quem ganhou a Batalha de Kadesh. Dificilmente um governante do mundo antigo reconhecia uma derrota. Havia uma outra prática ideológica. O rei derrotado era geralmente deixado sem nome nos textos, como uma forma de humilhação. Eis alguns exemplos. Quando o faraó Ramsés II, em Megido, sufocou uma rebelião iniciada pelo rei de Kadesh, o chamado Poema de Kadesh,
se refere a este rei como aquele miserável rei ou miserável rei de Quita. Muitos dias depois disso, o rei estava na cidade de Ramsés-Miamun, que está situada em Zabe. Depois que o rei marchou para cima, ele avançou e chegou até Kadesh. Então, o rei passou à vista deles, como seu pai, Montu, o senhor de Tebas. Ele marchou através do vale do rio Amnata. Com ele, a primeira legião de Amon, que garante a vitória do rei Ramsés-Miamun. E quando o rei se aproximou da cidade, eis que o miserável rei hostil Quita havia chegado. Agora tinha o miserável rei hostil de Quita, e os muitos povos que estavam com ele se escondiam. Ao mesmo tempo, o miserável rei de Quita estava no meio de seus guerreiros que estavam com ele. No poema, Quita é um termo egípcio para seus inimigos hititas. O pai de Ramsés II, Sete I, derrotou os hititas, e os textos descrevendo a batalha não mencionam o nome do rei derrotado. Os hititas sofreram uma grande derrota. A canção de triunfo composta para Sete na ocasião declarou: Faraó é um chacal que corre saltando pela terra hitita. Ele é um leão sombrio explorando os caminhos ocultos de todas as regiões. Ele é o touro poderoso com um par de chifres afiados. Ele derrotou os asiáticos. Ele jogou no chão os Quita. Ele matou seus príncipes. Ele os subjugou em seu próprio sangue. Ele passou entre eles como uma chama de fogo. Ele os reduziu a nada. Ao que parece, essa prática de não nomear o rei derrotado foi adotada pelo autor do livro de Êxodo, Moisés. O autor de Êxodo sabia o nome do faraó da ocasião? Claro que sim. Ele foi adotado pela filha de Faraó. E quem no Egito não saberia o nome de seu rei? Ele sabia o nome das parteiras que ajudaram as mulheres hebreias, Shifrá e Puá. Tal omissão foi intencional. Seja como for, esse novo faraó disse ao povo egípcio que os filhos de Israel tinham crescido tanto que eram mais numerosos e mais fortes que os próprios egípcios. Então o faraó propôs que providências fossem tomadas para enfraquecer o povo de Israel. Foi assim que os egípcios começaram a oprimir os israelitas com trabalhos forçados, fazendo com que eles edificassem as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Essas duas cidades possuíam localização estratégica na área do delta do Nilo e eram usadas para estocar suprimentos militares e agrícolas. Mas a Torá diz que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Então, os egípcios começaram a tratar os israelitas com ainda mais tirania, fazendo-lhes amargar uma vida de servidão ocupada na construção e no trabalho no campo. A sequência de Êxodo 1 diz que Faraó ordenou às parteiras responsáveis por fazer os partos das mulheres hebreias que examinassem se as mulheres estavam dando à luz a meninos ou meninas. Isso porque as meninas podiam viver, mas os meninos tinham de ser mortos para impedir o fortalecimento do povo de Israel. A Torá registra o nome de duas parteiras, Shifrá e Puá, Êxodo 1, verso 15. Duas parteiras para servirem tão numerosa população parece muito pouco. Essas parteiras eram responsáveis por todas as outras parteiras e deviam comunicar suas instruções às suas colegas de profissão. Mas Êxodo 1 informa que aquelas mulheres temeram a Deus e não obedeceram o que havia sido ordenado por Faraó. Em outras palavras, ao invés de colocarem fim à vida dos meninos hebreus, elas os deixaram viver. Essa atitude fez com que as parteiras fossem questionadas por Faraó. E diante do rei do Egito, elas responderam que as mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias, mas eram tão vigorosas que davam à luz antes mesmo de as parteiras chegarem, impossibilitando que os meninos fossem mortos no momento do parto. O que sabemos que é mentira. No verso 20, diz que Deus recompensou as parteiras por sua conduta, e mais tarde ele ajeitou que elas tivessem suas próprias famílias. Por não cumprirem a ordem implacável do rei, elas ajudaram a edificar as famílias de Israel e suas próprias famílias foram, portanto, edificadas por Deus. Assim,
Deus as recompensou, não porque mentiram, mas porque foram misericordiosas para com o povo de Deus. Não foi sua falsidade, portanto, que foi recompensada, mas sua bondade e o momento em que temeram a Deus, não praticando infanticídio de bebês do sexo masculino hebreus. Não o erro de sua mentira, que com toda certeza, diante do justo juiz, nada passa batido. Jó 34, verso 11, Deuteronômio 32, verso 4, e etc. Então, percebendo que suprimir a população israelita através do assassinato dos meninos no parto não era algo viável, Faraó ordenou que todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo.